Os 7 acontecimentos que mudaram para sempre a história da humanidade. Desde o surgimento do homem, o mundo passou por momentos tão poderosos que mudaram completamente o rumo da nossa existência. Alguns deles trouxeram progresso, outros causaram tragédias. Mas todos deixaram marcas profundas. Você já parou para pensar quais foram os acontecimentos mais importantes da história da humanidade? Aqueles que dividiram o tempo entre o antes e o depois? Hoje, vamos embarcar em uma viagem incrível pelo passado, revivendo 7 momentos que transformaram o destino do nosso planeta. Do nascimento das primeiras civilizações até a era digital que vivemos hoje, cada um desses acontecimentos ajudou a construir o mundo em que você está agora. Então, se prepare, aumente o volume e vem comigo conhecer os acontecimentos que mudaram para sempre a história da humanidade. A Revolução Agrícola. O nascimento da civilização. Há cerca de 10.000 anos, algo extraordinário aconteceu. O ser humano, que até então vivia caçando e coletando frutos, descobriu que podia cultivar a terra e domesticar animais. Essa foi a Revolução Agrícola. E ela mudou tudo. Pela primeira vez, as pessoas deixaram de ser nômades e começaram a construir vilas, depois cidades e, por fim, grandes civilizações. Surgiram a escrita, a política, a religião organizada e o comércio. A agricultura trouxe abundância, mas também novos desafios: desigualdade social, disputas por terras e guerras. Ainda assim, sem ela, nada do que conhecemos hoje existiria. Foi o primeiro grande passo para o nascimento do mundo moderno. A Revolução Agrícola foi o início da história da humanidade como sociedade. O momento em que deixamos de apenas sobreviver e começamos a construir o futuro. O surgimento das civilizações antigas. Depois da agricultura, vieram as grandes civilizações: Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, China e tantas outras. Elas foram os primeiros experimentos de organização humana em larga escala. No Egito, as pirâmides mostravam o poder dos faraós. Em Roma, nasceu a ideia de cidadania e direito. Na Grécia, a filosofia questionou o mundo e deu origem ao pensamento racional. Essas civilizações criaram a base de tudo: arquitetura, matemática, escrita, leis, exércitos e governos. Elas moldaram o modo como vivemos até hoje, e mesmo quando caíram, suas ideias continuaram vivas. O alfabeto, a democracia e as religiões globais têm raízes nesses povos. O surgimento das civilizações foi o segundo grande marco da humanidade. O momento em que passamos de tribos a impérios e aprendemos o poder da organização. O nascimento e expansão das religiões. Com o crescimento das civilizações também nasceu algo essencial: a busca pelo sentido da vida. Assim surgiram as grandes religiões: o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e tantas outras. O cristianismo, por exemplo, começou com um pequeno grupo de seguidores de Jesus de Nazaré, mas se espalhou por todo o Império Romano e depois por todo o planeta. O islamismo unificou povos árabes sob uma fé comum. Essas religiões moldaram leis, guerras, valores e culturas. Elas inspiraram arte, música, literatura e também provocaram conflitos e cruzadas. Seja para unir ou dividir, a fé teve, e ainda tem, um papel gigantesco em nossa história. O nascimento das religiões foi um acontecimento espiritual e social que mudou a forma como a humanidade entende a si mesma e o universo. A Revolução Industrial. A Era das Máquinas. Saltamos agora para o século XVIII. A humanidade entra em um novo ciclo, a Revolução Industrial. Com a invenção da máquina a vapor, da fiação mecânica e das locomotivas, a produção nunca mais seria a mesma. As cidades cresceram, os campos se esvaziaram e as fábricas começaram a ditar o ritmo da vida moderna. Foi o nascimento do capitalismo, da urbanização e da tecnologia moderna. Mas também trouxe desigualdade, exploração e poluição. O mundo se acelerou de uma forma que ninguém poderia imaginar.
A Revolução Industrial foi o ponto de virada que deu início ao mundo contemporâneo, com todos os seus avanços e desafios. Foi nesse período que o ser humano começou a dominar não apenas a natureza, mas o próprio tempo. As grandes guerras mundiais. O século XX foi marcado por duas feridas profundas: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Milhões de vidas perdidas, impérios desfeitos, cidades destruídas. Pela primeira vez, o ser humano usou a ciência para destruir em massa, culminando com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mas também dessas guerras nasceram transformações: o avanço da medicina, dos direitos humanos e da política internacional. A criação da Organização das Nações Unidas, ONU, buscou garantir que tamanha tragédia nunca se repetisse. As guerras mundiais foram um lembrete doloroso de que o progresso sem empatia pode levar à destruição. Elas mudaram a geopolítica, a economia e a maneira como enxergamos a paz. Esses conflitos definiram o século XX e continuam a influenciar nossas decisões até hoje. A Revolução Digital. O poder da informação. Nas últimas décadas, testemunhamos outro marco histórico: a Revolução Digital. Tudo começou com os computadores, depois vieram a internet, os smartphones e as redes sociais. O mundo se conectou como nunca antes. Hoje, uma pessoa em qualquer lugar do planeta pode se comunicar, aprender, trabalhar ou influenciar milhões de outras pessoas com apenas um toque. Essa revolução transformou a economia, a educação, a política e até as relações humanas. Criou oportunidades, mas também desafios: vícios digitais, fake news e isolamento social. Mesmo assim, a revolução digital representa o maior salto de comunicação e conhecimento da história da humanidade. Estamos vivendo esse acontecimento em tempo real. E talvez ele seja apenas o começo de algo ainda maior: o avanço da inteligência artificial e o futuro. E agora, estamos diante de um novo capítulo: a era da inteligência artificial. Máquinas que aprendem, pensam e criam. Robôs que fazem cirurgias. Algoritmos que escrevem textos. Carros que dirigem sozinhos. A IA promete revolucionar tudo novamente, da medicina à arte, da economia à educação. Mas também levanta questões éticas e existenciais. Até onde podemos ir? O que significa ser humano em um mundo dominado por máquinas inteligentes? Talvez estejamos vivendo o próximo grande acontecimento que mudará a história. Assim como a agricultura e a Revolução Industrial, a inteligência artificial pode redefinir o futuro da humanidade. Conclusão: do primeiro grão de trigo plantado há 10.000 anos até os chips de inteligência artificial de hoje, a história da humanidade é uma jornada incrível de superação, descoberta e transformação. Cada acontecimento que você ouviu aqui foi um ponto de virada, um momento em que o mundo nunca mais foi o mesmo. E se há algo que todos eles nos ensinam, é que o ser humano tem uma força extraordinária para criar, aprender e se reinventar. O passado construiu o presente, e o presente está construindo o futuro. Porque, no fim das contas, a história da humanidade é a história de todos nós. Se quiser mergulhar mais fundo em cada um desses momentos, suas causas, protagonistas, consequências, deixe seu comentário abaixo. Se gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam esses marcos que transformaram a humanidade. Obrigado por assistir.